Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Começamos essa edição falando sobre o aquecimento global. O mês de julho de 2022 foi o terceiro mais quente nos últimos 30 anos e o alerta foi divulgado pela ONU. Segundo a agência especializada da ONU com sede em Genebra, julho foi um dos meses mais quentes já registrados no mundo. O mundo acabou de ter um dos 3 meses de julho mais quentes já registrados. E, obviamente, como todos sabemos, houve uma onda de calor muito prolongada e muito intensa que afetou partes da Europa. Em geral, a temperatura registrada no último mês superou em 0,4% a registrada no mês de julho durante o período de referência entre 1991 e 2020. E isso ocorreu mesmo com a presença do fenômeno natural Laninha, que, segundo a OMM, deveria ter um efeito de resfriamento. No mês passado, o órgão pediu aos líderes mundiais que acordem para as ondas de calor como a que a Europa está enfrentando atualmente, que devem se tornar mais frequentes devido às mudanças climáticas, pelo menos até a década de 2060. Além do calorão, algumas regiões do mundo enfrentam secas severas. Segundo a organização, julho passado foi o mais seco que o usual em grande parte da Europa, na maior parte da América do Norte, grande parte da América do Sul, Ásia Central e Austrália. Por outro lado, condições mais úmidas do que a média foram registradas no leste da Rússia, norte da China e uma ampla faixa que se estende do leste da África ao norte da Índia em toda a Ásia. Agora vamos falar do tempo aqui no Brasil. A frente fria que tem avançado sobre o país está provocando nebulosidade e tempestades em diversas regiões do sul e sudeste. Algumas cidades dessas regiões poderão registrar rajadas de vento de até 100 km por hora. Por outro lado, em cidades do Nordeste e Centro-Oeste, o tempo deve continuar firme, pelo menos até o fim dessa semana. Agora vamos juntos ao vivo, com a câmera 10 lá fora, conferir como está o tempo nesse momento. Bastante nublado, então chove, para, chove de novo. A temperatura caiu bastante, não chove nesse momento. De volta comigo, vamos aqui para o telão conferir como fica a previsão para algumas cidades do país. Começando pela cidade de Toledo, no Paraná, que já enfrenta instabilidades e baixas temperaturas. A máxima na região não deve ultrapassar os 16 graus. Já em Serra, no Espírito Santo, o dia hoje vai ficar firme. O sol deve aparecer entre muitas nuvens e a máxima por lá deve chegar aos 34 graus. Que diferença, hein, gente? E aqui em São Paulo, o tempo deve ficar assim, com chuva fraca ou moderada. A máxima para a capital paulista é de 18 graus. Casaco e guarda-chuva. A beluga que se perdeu e foi parar no Rio Sena, na França, morreu nesta quarta-feira durante uma operação de resgate. A baleia chegou a ser içada do rio, mas enfrentou problemas respiratórios. O animal havia sido visto pela primeira vez no rio na semana passada e nos últimos dias nadava com dificuldade a cerca de 80 quilômetros de Paris e recusava alimentos fornecidos por profissionais que tentavam salvá-la. Ao longo dessa madrugada, um grupo de conservação marinha tentava uma operação arriscada para transferir o animal em um caminhão refrigerado até uma bacia de água salgada, onde ela seria tratada e devolvida ao mar. Já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes nós vamos conhecer um engenheiro de Mato Grosso do Sul que desenvolveu uma mão biônica em 3D. A diferença, gente, é que ela pode custar 1% do preço da prótese convencional. Uma esperança aí para quem não pode custear algo tão caro. Vamos ver. Leonardo perdeu a mão e parte do braço esquerdo em um acidente de trânsito. Ter uma prótese eficiente e confortável era um sonho quase impossível. Pelo valor que
Na época custava mais de 120 mil reais, hoje já está ultrapassando, muito mais caro, né? Como está subindo as coisas. Então já não tinha mais esperança. Mas quando veio a oportunidade desse projeto, para mim foi renascer tudo de novo, essa esperança. O sonho do auxiliar administrativo começou a virar realidade há alguns meses, quando o Leonardo conheceu o Tiago, a Camila e o Bruno. Eles estavam à procura de um voluntário, né? E aí um amigo meu chamou o Joel Faxino, convidou para estar fazendo parte desse projeto, né? Aí a gente passou por entrevista e tal. E, graças a Deus, fui o escolhido para estar aqui hoje. O casal está ajudando o engenheiro mecânico campograndense a fazer a prótese de mão biônica mais barata do mercado. E ela tem um peso extremamente reduzido, a gente está numa faixa de 400 gramas. Quando a gente pega uma prótese, por exemplo, de uma tese, de um meio acadêmico, elas pesam em média 1,5 kg. As próteses de altíssima tecnologia estão na faixa de 500 gramas, então a gente reduzindo esse peso, melhora a ergonomia. E com isso a gente pretende ter uma aceitação melhor dela também. Inicialmente, o engenheiro fez a medição do chamado sinal mioelétrico na parte do braço em que ocorreu a amputação. Com os sensores, capturou a tensão gerada pela contração muscular. O sinal foi direcionado a um microcontrolador que, por meio de um algoritmo desenvolvido especialmente para o projeto, executa os comandos da prótese de mão. A gente vai dividir aí em várias etapas, né? E vai então fazer simulações, né? A gente chama de dividir a complexidade, porque é um problema muito complexo essa programação dessa mão. A gente usa 2 sensores também, que o primeiro é o giroscópio. Então, lembrando o celular, quando a gente gira a tela, ele se adapta. O giroscópio é o sensor que permite isso acontecer. A gente usa isso na mão também. E o sensor mioelétrico, que ele vai estar ligado em contato com a musculatura da pessoa, né? E quando a pessoa fazer a movimentação, ele vai detectar o que o músculo está O fazendo. projeto recebe suporte financeiro do programa Centelha do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, do Governo do Estado. O projeto agora está na fase de testes com o paciente e a expectativa é que dentro de 2 meses o Leonardo já possa receber a prótese. O desejo do engenheiro é realizar o sonho do Leonardo e de muitas outras pessoas com deficiência até o final do ano. A gente tendo o produto desenvolvido, é mais fácil de captar recurso, conseguir novos investidores. A gente apresentando esse produto pronto é sempre mais fácil. É um projeto que reacende uma esperança, não só minha, mas de outras pessoas também. A gente está aqui, mas para ajudar também as outras pessoas, entendeu? Então isso ajuda bastante. Que bacana, um ajudando o outro. Essa edição fica por aqui, mas eu volto às 11 da manhã, falando sobre a camada de gelo sobre as águas da Antártica, que foi reduzida. Tem ainda um bandido trapalhão de Mato Grosso do Sul. É daqui a pouquinho, essa você não pode perder e claro que eu espero você. Até mais.